consequência da lei da gravitação, como eu falei, é o movimento de satélites. A gente aprendeu a partir da lei da gravitação do Newton a como mandar objetos para fora do nosso planeta e que fiquem orbitando então esse planeta, que fiquem descrevendo uma órbita em volta da Terra. E a gente pode calcular essa velocidade para colocar um satélite em órbita usando tudo isso que a gente viu sobre força gravitacional, campo gravitacional. Vamos imaginar o planeta Terra com um corpo então de massa m girando ao seu redor. Então a massa da Terra é mzão, a massa do satélite é mzinho. Ele vai girar com uma velocidade em volta da Terra e a gente vai conseguir determinar a velocidade para lançar esse satélite e ele conseguir orbitar então a Terra. Se ele está girando em volta da Terra, a gente pode considerar isso como aproximadamente um movimento circular, vai existir uma força apontando para o centro da trajetória, que a gente vai chamar de força centrípeta. Essa força centrípeta vai ser igual à força-peso desse satélite. Então, a gente pode escrever isso aqui, ó, que a força centrípeta é igual à força-peso. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, ou seja, a distância entre o centro do corpo até essa trajetória circular. Então, a gente vai chamar isso de D. Então, aqui eu vou substituir por D, tá? No movimento de satélite. Igual a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Olha só, força centrípeta igual ao peso. M, né, a massa multiplica dos dois lados, eu posso cortar. Sobra que a velocidade ao quadrado dividido pela distância é igual à aceleração da gravidade, que a gente acabou de ver que vai ser a constante gravitacional vezes a massa do corpo que exerce a força de atração dividido pela distância. Então, eu vou botar isso aqui, ó. Velocidade ao quadrado sobre distância igual constante vezes a massa da Terra, nesse caso, dividido pela distância ao quadrado. Eu chego à conclusão que essa velocidade aqui, então, vai ser o quê? Ó, distância dos dois lados. D ao quadrado. Eu posso cortar um D daqui com esse. A velocidade vai ser constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre D. Esse quadrado passa para o outro lado, vira uma raiz quadrada. Então, essa é a velocidade para se colocar um satélite em órbita com a Terra. Vejam que não depende da massa do satélite mais uma vez. Com isso aqui, então, a gente consegue determinar a velocidade para colocar um corpo em órbita da Terra ou de qualquer outro corpo que a gente queira estudar, desde que a gente conheça essas distâncias. Então, lembrando que o D vai ser, ó, o raio do corpo que vai ser orbitado, no caso desse exemplo a Terra, mais essa distância entre a superfície do corpo e a trajetória, que aqui eu posso chamar de H, por exemplo. Então, seria R mais H. Então, essa distância total seria o raio do corpo mais essa distância entre o corpo e a trajetória. E essa velocidade aqui é a velocidade para colocar em órbita. Vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo, a gente quer saber a velocidade para lançar um satélite que ele fica em órbita em Mercúrio. E a gente tem as informações da massa de Mercúrio, o raio e a altitude que esse satélite vai orbitar esse planeta. Se a gente quer saber a velocidade para que ele atinja essa altitude de 50 km e fique ali orbitando Mercúrio, a gente vai usar essa equação que a gente acabou de encontrar. Lembrando que a constante gravitacional, a gente viu que é 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Então, vamos lá. Resolvendo esse exemplo, então, para saber a velocidade para colocar um satélite em órbita de Mercúrio, o que a gente vai fazer? Vai usar a equação da velocidade que a gente acabou de encontrar. A gente sabe que essa constante gravitacional é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Então, essas distâncias que estão em quilômetro, a gente vai ter que passar para metro. Aqui, ó, quilômetro para metro
multiplica por 1000. Então, isso aqui vai ficar aproximadamente igual a 2,44 vezes 10 elevado a 6 metros. Vou botar em notação. 50 quilômetros vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 4 metros. Vamos substituir os valores aqui e encontrar essa velocidade. Vai ficar constante é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa de mercúrio, 3,3 vezes 10 elevado a 23, dividido pela distância. A distância eu falei que é o raio do planeta, no caso Mercúrio, mais a altitude do satélite, H. Então, nesse caso, vai ser 2,44 vezes 10 elevado a 6, mais 5 vezes 10 elevado a 4. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Vamos fazer essas contas. 6,67 vezes 3,3 é igual a 22,01. Repete a base 10, soma os expoentes, porque está multiplicando. Menos 11 mais 23 é igual a 12. Dividido, aqui ó, a gente tem expoentes diferentes, a gente tem que igualar para poder somar. Eu vou passar o 4 para 6, somando aqui vai dar 2,49 vezes 10 elevado a 6. Isso dentro de uma raiz quadrada. Fazendo essa divisão e resolvendo a raiz quadrada, a velocidade vai ser igual a 2.973 metros por segundo. Então, a velocidade para colocar esse satélite em órbita com Mercúrio vai ser de aproximadamente 2.973 metros por segundo. Então, fazendo esses cálculos, a gente consegue determinar, para o caso de qualquer satélite